tinha o Timóteo como filho na fé, um pastor que ele enviou para uma igreja para liderar. Mas Paulo não tinha como chegar ali fisicamente. Então o apóstolo Paulo vai escrevendo essa epístola, que é denominada uma epístola pastoral. Paulo tinha ali a sua origem romana. Paulo estava primeiro numa cadeia domiciliar, depois o imperador Nero, depois de ter queimado uma das cidades importantes lá da Roma, culpabilizou os cristãos por terem queimado esta cidade. Então Paulo foi tirado da prisão domiciliar para uma masmorra, aonde era quem entrasse naquela masmorra ou saía leproso ou saía morto. Então Paulo está no final da carreira. Paulo está no final do seu ministério, está numa masmorra difícil. Paulo tem enfrentado os seus dias de terror, mas Paulo não está preocupado com ele mesmo, está preocupado com um jovem pastor que vai assumir uma igreja num contexto difícil. Então Paulo vai escrever as duas epístolas, a primeira de Timóteo e a segunda de Timóteo, para enviar ao seu filho da fé. Irmãos em Cristo, Timóteo vai receber essas orientações num contexto de apostasia. A igreja, os irmãos, estavam se desviando dessa doutrina por causa das ideologias filosóficas que vinham surgindo. Irmãos em Cristo, então o apóstolo Paulo vai endereçar estas epístolas para como o jovem pastor Timóteo deveria se comportar diante destas ondas de doutrinas que vão surgindo. Hoje, irmãos, a título de essas igrejas, a título dessas epístolas, nós vivemos um momento de apostasia, vivemos um momento de tantas igrejas surgindo e igrejas introduzindo coisas erradas no seio do povo. Irmãos, há igrejas revelando que quem está profetizando é o teu irmão. E Paulo estava mandando essa carta ao Timóteo, porque estava vivendo um momento de apostasia. Queridos irmãos, Paulo está no último momento da sua carreira ministerial. Então vai escrever nesses últimos versículos, vai trazer a realidade da Bíblia, vai levar Timóteo a olhar as Sagradas Escrituras como um padrão de vida, como um padrão que ele devia seguir. Paulo vai dizer: Timóteo, as correntes estão a existir, mas você tem um manual, você tem uma ordem que deve seguir, você tem a Bíblia como regra de fé. Queridos irmãos, o apóstolo, o jovem pastor Timóteo é de uma família cristã. É um jovem que cresceu com a doutrina cristã, com o ensino primário dentro de casa. Então o apóstolo Paulo, no versículo 14, vai lembrando a Timóteo: jovem pastor, lembra do berço, lembra da educação bíblica que você aprendeu da sua avó, da sua mãe. Esses ensinos que você aprendeu da sua mãe, você deve mantê-lo, porque elas são vidas e vidas para te garantir. Hoje há um grande desastre que acontece nas famílias. Hoje as famílias, os pais já não têm tempo de trazer a educação religiosa dentro da casa. Os filhos aprendem na rua, e quando aprendem na rua, querem pegar um evangelho que eles acham que não. Esse evangelho é um evangelho comercial, e nós estamos a viver um evangelho comercial. Queridos irmãos em Cristo, nesta manhã, à luz do tema que foram nos dados, o valor das Sagradas Escrituras, nós queremos trazer aqui 3 argumentos que enaltecem o valor das Sagradas Escrituras. 3 argumentos que enaltecem as Sagradas Escrituras. Quando estamos a falar de valor, estamos a falar da importância da autoridade que essas Escrituras têm. E o apóstolo Paulo, nesta manhã, nos apresenta esses argumentos. O primeiro argumento que o apóstolo Paulo nos apresenta é: as Sagradas Escrituras são de origem divina. Aleluia! O apóstolo Paulo, no versículo 16, está dizendo: todas as Escrituras é inspirada por Deus. Paulo está dizendo que as Escrituras, elas têm origem divina. Paulo está dizendo que é um Deus que soprou aos autores humanos para compilarem as Sagradas Letras. Meus irmãos, este valor, este argumento vai enaltecendo o valor dessas Escrituras. Essas Escrituras não foram escritas por uma
compinarem as Escrituras. Paulo está dizendo, ela é inspirada, ela vem de Deus. Irmãos, as Escrituras não é uma forma filosófica, elas vêm do próprio Deus. Então Paulo está dizendo, é estas Escrituras que eu mando que você permaneça, porque elas vêm de Deus. Queridos irmãos, há muitos livros que vêm na nossa mente, mas esta Bíblia que nós carregamos é uma inspiração divina. É uma inspiração que vem do alto, é o próprio Deus que revelou aquilo que Ele quis revelar para os escritores. Então esse argumento vai trazendo a importância, vai enaltecer a importância das Sagradas Escrituras. Aleluia! Amém. Ela é divina, meu irmão. Ela tem um dono. O seu dono é o próprio Criador do céu e da terra. Ele inspirou os escritores. Ele moveu os escritores para escreverem aquilo que o irmão carrega. A Bíblia não é minha autoria. Não é a autoria da IA. A Bíblia é de autoria de Cristo. A Bíblia é a autoria de Deus. Deus é quem insuflou as ideias dos escritores. Aleluia. Há outro argumento que enaltece as Sagradas Escrituras é que as Sagradas Escrituras têm um objetivo. O apóstolo Paulo, no versículo 13, 15, vai dizer que desde a tua infância sabe as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que o objetivo dessas Sagradas Escrituras é o quê? É a salvação. Elas podem te tornar sábio, não para conseguir dinheiro, mas para quê? Para conseguir salvação. Irmãos, o maior objetivo das Escrituras não é nos enriquecer. O maior objetivo não é nos dar riqueza. O maior objetivo das Sagradas Escrituras é nos garantir que salvação. Salvação. Paulo vai dizer, este tornará sábio. Para quê? Para adquirir a salvação. Meu irmão, esse manual que o irmão carrega não é um manual de instrução para ter prosperidade na terra. Esse manual que o irmão carrega não é um manual para lhe dar sabedoria de outro mundo. É um manual para te conduzir aonde? A salvação. É um objetivo. Não existe outro objetivo nessas Escrituras. Hoje o homem tentou colocar um outro objetivo nas Escrituras. Colocou ali a sua própria ideias. Colocou suas outras filosóficas. Mas desde a origem, o Antigo Testamento e outro, a Bíblia, as Escrituras, é para conduzir o homem à salvação. Jesus está vindo no mundo. Ele está dizendo, eu vim para salvar aqueles que estavam sofrendo. Eis que o Filho do Homem veio ao mundo. Quem está confirmando isso? É as Sagradas Escrituras. A Bíblia não está confirmando que Jesus veio para nos dar riqueza, mas veio para quê? Para nos dar salvação. Então essa Bíblia que o irmão carrega é um manual de salvação. O irmão quer ser salvo. Você precisa conhecer o Deus que garante a salvação. E esse Deus é revelado onde? Na Bíblia. E esse Deus é revelado onde? Nas Sagradas Escrituras. É a salvação o objetivo principal. Adão e Eva pecaram no jardim do Éden. Deus fez um sacrifício para resgatar o homem, para o salvar. Aleluia. Então, irmão, hoje, no mundo que vivemos, as pessoas querem ter a Bíblia. Vou abrir a Bíblia, o Salmo 23, o Salmo da proteção. Vou pegar a Bíblia, vou colocar ali na janela, nenhum demônio vai me entrar em casa. Irmão, desculpa-me lá, o irmão está mal enganado nessas tuas ideias. A Bíblia é um manual de quê? De salvação. E ela, se você não ler, você não tem como se defender. A Bíblia em si, colocada na janela, a Bíblia em si, colocada no costo, colocando na mesa, não tem poder. É quando você lê e aplica na sua vida. Queridos irmãos, neste dia estamos a terminar.
a Semana de Educação Cristã. A Bíblia só tem um objetivo: levar o irmão à salvação. Dá garantia ao irmão de quê? De salvação. Não é garantia de prosperidade, desculpa. Não é garantia que você vai ter isso, vai ter, não. É garantia de quê? De salvação. Desculpa, em Cristo Deus não está preocupado com as riquezas que temos neste mundo. Ele está preocupado com o quê? Com a minha alma. Está preocupado comigo. E o irmão deve ler essa Bíblia para lhe conduzir à salvação. Aleluia. Amém. O último argumento que enaltece a Sagrada Escritura, Paulo está dizendo que as Sagradas Escrituras, ela é transformadora. O último versículo está dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia. As Sagradas Escrituras, ela é transformadora. Meu irmão, não existe um livro que já transformou pessoa se não ser as Escrituras. Nós não precisamos, às vezes, que alguém nos pregue, mas quando vamos ler a palavra de Deus, não, isso aqui está se refere em mim. O que o Escritor está falando está se refere em mim. Eu é que devo mudar, eu é que devo transformar a minha vida. Quem me faz esse realce de transformação é as Escrituras. Ela é uma forma de transformação, irmão. Ele está dizendo, ela serve para ensinar, para repreender e para correção. Queridos irmãos, quantas das pessoas dizem: olha, quando eu comecei a ler as Escrituras, eu mudei as minhas atitudes. Deixa-nos lembrar de uma história do Major das FARC. Era um altamente perigoso. E ele fazia ali o táxi, ia para casa e parou ali um jovem que queria subir no seu táxi. Mas o jovem não tinha dinheiro. Então o Major ficou ali: você não tem dinheiro, só no teu carro. Por engano, o jovem deixou cair uma Bíblia Novo Testamento lá no táxi dele. Ele olhou: mas isso é o quê? Deitou ali. Mas um belo dia ele foi buscar aquela Bíblia, começou a ler, e em si mesmo, por entender essas Escrituras, veio ali um senso de mudança no seu coração. Eu preciso mudar. Quem tem aqui uma Bíblia camuflada, ele pode ler essa história, está lá na Bíblia camuflada das FARC. Leia. Aquele Major hoje é um evangelista de uma das igrejas cristãs. Não precisou que alguém chegasse, o pregasse a palavra. Ele leu. Pela iluminação do Espírito Santo, ele mudou a sua conduta. Aleluia. Então essas Sagradas Escrituras, ela é transformadora. Ela transforma nossos corações, ela muda nossas vidas. Se nós andávamos na contramão, quando lemos a Bíblia, nós precisamos andar na mão direita. Nós precisamos seguir diretamente, porque ela tem o poder de transformar. Então, ele é útil. Ele é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. Às vezes, nós não precisamos subir no púlpito, mas se você ler essas Escrituras, você vai entender que não, a minha vida anda na contramão com Deus. Então, nesta manhã, Paulo está trazendo esses três argumentos. Primeiro argumento: as Sagradas Escrituras são de origem divina. O segundo argumento: as Sagradas Escrituras têm um objetivo. O terceiro: as Sagradas Escrituras são transformadoras. Que Deus nos abençoe nesta manhã e que cada um de nós saiba que eu preciso gastar o meu tempo na leitura da sua palavra. Quando eu leio mais sobre Ele, eu vou conhecer mais Ele. Quando eu leio sobre as Escrituras, eu vou ser transformado. Que Deus seja digno de nos abençoar nesta manhã. Aleluia.